vocês com essas informações, né? Espero que a gente tenha aí vários anos de parceria. Também me coloco à disposição de todas as cooperativas, né, de crédito, enfim, de todas as outras também que queiram entrar em contato conosco via esse projeto que a gente tem, né? A gente também tem esse braço para dar o suporte a vocês. Bom, vamos começar então. Vou compartilhar a minha tela e aí, a partir do momento que eu compartilhar, eu não vou ver mais vocês, então eu peço que caso tenham perguntas, né, pode abrir o áudio e me interromper, porque eu não vou estar vendo vocês. Eu vou te ajudando aqui também, Vanessa, caso alguém... Pessoal, tem um item na barra superior que é levantar a mão, então quem tiver dúvidas pode apertar em levantar, que a gente vai controlando aqui as perguntas. Vocês já estão vendo aí a minha tela, né, Sam? Sim, estamos vendo. Ok, então vamos lá, pessoal. A ideia aqui hoje é a gente fazer uma análise, apresentar algumas informações para vocês das cooperativas em que tem município, né? Qual a importância desse ramo também, do ramo crédito, para esses municípios em que as cooperativas estão instaladas. Então, a gente vai passar um pouco aqui sobre informações socioeconômicas e depois a gente vai se aprofundar também um pouco mais na questão da utilização mesmo, né, desses recursos aqui no estado de Mato Grosso. Bom, então primeiro vamos começar, né, contextualizando onde que estão as cooperativas, né, aqui no estado de Mato Grosso. Então, esse mapinha que a gente trouxe, né, para demonstrar visualmente, né, e aí vocês podem ver, basicamente, todos os municípios, né, a gente tem uma cooperativa de crédito aqui no estado, é claro, a gente tem essas separações, né, que a OCB utiliza, inclusive, essas informações a gente pegou do anuário da OCB, então a gente tem entre filiais, singulares, né, e centrais, aí a gente tem cooperativas de crédito em 133 municípios do estado de Mato Grosso. Então, quando a gente considera ainda, né, os 141 municípios, a gente sabe que recentemente foi inaugurado, digamos assim, né, foi feito aqui mais um município no estado de Mato Grosso, né, pelo governo estadual, mas a gente aqui ainda está utilizando esses 141 municípios. Então, quando a gente considera os 141 municípios, a gente tem uma cobertura de quase 95% das cooperativas de crédito aqui no estado de Mato Grosso. Bom, e a gente tem, né, esse número de postos de atendimento, então, onde a gente tem maior concentração de cooperativas no estado é na região sudeste, na região centro-sul, né, que são a região 7 e a região 6 aqui do estado de Mato Grosso, onde, digamos assim, é menos assistido, né, é a região norte do estado, né, essa região aqui da parte de cima, a gente tem 18 postos de atendimento. E aí a gente tem aqui na parte direita, né, do slide, os 10 maiores municípios com presença de cooperativa, né? Então a gente tem a maior concentração na capital, né? Acaba que por necessidade mesmo, a gente tem uma população muito maior, historicamente, o nosso estado ele não é muito grande, mas a maior parte da população se concentra aqui na capital. Então, é claro, né, vão ter mais postos de atendimento, até por essa questão de demanda mesmo. Então, a maior parte fica aqui em Cuiabá, né, depois a gente tem também 18 postos lá em Rondonópolis, Sorriso, Sinop. Então, de fato, é onde a gente acaba tendo, né, o maior número de pessoas. Essa é uma estatística que a gente ficou bem surpreso até, né? A gente tem basicamente 2 postos de atendimento por município, né? Então, mostra, de fato, a capilaridade das cooperativas de crédito aqui no estado de Mato Grosso. Então, entrando um pouco nesses dados socioeconômicos já, primeiro vamos fazer um panorama do estado de Mato Grosso, né? Então, o estado de Mato Grosso, em 2022, né, a gente teve uma população de 3.658.000 pessoas, a maior parte dela, né, mulheres, então 50,33% e 49,67% de homens, né? Então, quando a gente analisa entre os municípios, né, aqueles que eu citei para vocês que têm cooperativas, essa população ela é de 3.630.000. Então, a gente só tem cerca de 27 mil pessoas que moram em municípios, né, que residem em municípios que não têm cooperativas. E aí aqui a gente tem por região também, né, a tabela ao lado, a maior concentração na região centro-sul, que é onde fica a nossa capital, também fica Várzea Grande, né, enfim, grandes cidades. Depois a região sudeste, onde a gente, aqui pela divisão do IMEA, né, a gente tem a cidade de Rondonópolis, que a gente viu ali que tem uma grande quantidade de cooperativas, região médio-norte, né, então pega toda aquela região ali da BR-163. Então essas são as regiões com maior concentração de população, né.
E aí, quando a gente traz os empregos por município e a participação dos empregos totais, deixa eu só ver aqui, pessoal, acho que... eu tive a impressão que eu pulei um slide, mas não, é isso mesmo. Então, a gente traz aqui, né, na tabela da esquerda, os empregos totais por município. Esse também é um número bem legal da gente citar. Então, Cuiabá, por conta da maior população, ser a capital, né, é o município também que tem a maior quantidade de empregos, né, aqui no estado. E aí, esse número, ele é de 2021, porque ele é a última informação oficial que a gente tem, né, do RAIS, que foi divulgado. Então, eles ainda não atualizaram esses números para 2022, por isso que a gente tem esse gap um pouco do tempo, mas, claro, não muda muito, pode aumentar um pouco a quantidade de empregos, né, creio eu, mas não muda muito a relação ali de maior para menor. Então, maior concentração de empregos aqui na nossa capital, Cuiabá, depois Rondonópolis, Várzea Grande, enfim. Então, 30%, né, 27% dos empregos do estado estão aqui em Cuiabá. E aqui, à direita, a gente pode ver uma informação bem legal, que né, demonstra os empregos que as cooperativas geraram em 2022 e a participação desses empregos sobre o total dos municípios, né? Então, por exemplo, lá em Colíder, 12% dos empregos foram gerados por cooperativas em 2022, né? É muita coisa quando a gente vai pensar, né, o tamanho, o impacto socioeconômico que tem as cooperativas no estado. A mesma coisa lá em Araputanga. Araputanga, inclusive, é minha cidade, tem um carinho até especial, né? A gente tem a Coop Noroeste lá, temos Sicredi, Cicobi, enfim. Então, tem um peso de 12%. Vanessa, só Oi. um comentário desse último slide. Lembrando que esses dados, né, são de 2022, porque é os dados do anuário. Então, agora em 2024, nós iniciamos o anuário para consolidação dos dados de 2023. Então, esse número já agora em 2023, provavelmente ele deve ser ainda muito mais significativo, considerando o nível de crescimento que tem as cooperativas, né, como o Banco Central já vem falando aí nos últimos meses, como as cooperativas estão crescendo a níveis muito maiores do que os concorrentes, inclusive. Então, só esse comentário aí sobre esse slide. Exatamente, a gente usou aqui, né, informações, basicamente, quando a gente vai contextualizar um município, né, seja um dado socioeconômico, né, que nós usamos aqui o RAIS, usamos o IBGE também para a população, usamos os dados produtivos, né, do IMEA, e quando a gente cita informações das cooperativas, né, aí a gente está falando, as informações todas foram retiradas do anuário, né, importância também de ter esse acompanhamento, né, por parte da OCB, já ajudou a gente bastante em outros materiais também. Bom, então, aqui a gente traz também outra informação que a gente retirou do anuário, né? A quantidade, qual que é o impacto dessas cooperativas, pensando em quantidade de pessoas atingidas, né? Digamos assim, dessas cooperativas de crédito. Então, quando a gente analisa a quantidade de cooperados, né? Entre homens e mulheres, nós tivemos 1.130.000 pessoas, né? Aqui no estado de Mato Grosso, e a gente teve aí 6.523 empregos gerados. Então, no total, as cooperativas elas acabaram atingindo, né, 1.137.000 pessoas. Então, isso representa 31% da população de Mato Grosso, né? Então, demonstra a grandeza desse setor. E aí a gente traz algumas informações aqui também da cooperativa, né, que a gente acabou achando importante trazer. Distribuição, né, entre homens e mulheres. Então, pensando no conselho, 83% são homens, 17% quase, né, mulheres. Conselho fiscal, 79,8% homens, 20% mulheres. Entre cooperados, a maior parte ainda homens, né, 58,4% e 41,6% mulheres. E, por fim, os empregados, né, daí nós temos mais mulheres, 61,1% e 38,% né, do perfil dessas pessoas são homens. E aqui a gente traz uma informação sobre o VBP, como eu citei, a gente tem uma abrangência, né, de mais de 99% dos municípios, então, consequentemente, esse número reflete também na importância socioeconômica, e aqui é um outro dado que a gente traz para demonstrar, né, a grandeza que é essa questão das cooperativas. Então, dentre os municípios que nós temos cooperativas, né, o VBP, ele representa 26% do total do estado de Mato Grosso, né? Então, tudo que foi gerado com a produção de soja, milho,
e algodão, né, dentro das propriedades, que o VBP ele é o valor bruto da produção. Então, a gente fala apenas, né, do setor produtivo mesmo, nem entram aqui outros fatores indiretos que acabam sendo influenciados por essa produção. Né? Então, de tudo que foi produzido, 99,26% desse valor estavam em municípios que tinha cooperativa de crédito. Né? Então, mostra também a importância de se ter esses mecanismos para esses produtores. Né? Grande parte desses recursos, se não todos eles, acabam passando por algum tipo de transação financeira. Né? Então, isso pode também acabar auxiliando no crescimento dessas cooperativas de crédito aqui no estado de Mato Grosso. Aqui a gente traz outra informação do anuário, né? Uma questão mais administrativa mesmo, mas um dado que a gente que chamou a nossa atenção aqui é a questão dos ingressos, né? Como tem aumentado ao longo dos anos. Em 2022, então, é o que mais nos chamou a atenção, né? Então, a gente traz a evolução aqui também dos ativos, patrimônio, capital social, enfim, toda essa contextualização contábil, né? E, digamos assim, das cooperativas de crédito aqui em Mato Grosso. Aqui a gente traz a evolução das operações de créditos e dos depósitos, né? Então, quando a gente analisa, por exemplo, os depósitos à vista, né, eles alcançaram 6 milhões 700, 6 bi, desculpa, 780, quase que não sei, quase 12 milhões de bilhões de depósito a prazo, né? E operações de crédito 26 bilhões. Então, aqui à direita a gente traz o quanto que isso é grandioso, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente compara toda essa movimentação econômica com o PIB do estado de Mato Grosso, a gente tem uma participação, né, dessas movimentações de quase 18%, né? Então representam aí 17,55% do PIB de Mato Grosso. É claro, o cálculo do PIB ele é muito mais complexo, leva em conta vários outros fatores, mas essa é uma comparação que eu acho que ela é legal de ser feita para mostrar de fato a grandeza desse setor, né, do cooperativismo, principalmente dessas cooperativas de crédito aqui para o estado de Mato Grosso. Falando um pouco... Oi. Um outro comentário, né, que esse último slide, o anterior, é bem interessante esses dados da movimentação econômica, né, porque é uma informação que às vezes a gente não tem, assim, de cabeça para saber qual que é a representatividade do crédito, de fato, na economia, né, então, apesar da movimentação econômica, como você disse, ser um dado ali de receita bruta, praticamente, né, não vamos dizer assim, não é um dado tão completo como o PIB, mas a gente consegue ali se aproximar um pouquinho para entender a realidade do impacto que é as cooperativas de crédito na economia mato-grossense, né? Então, é uma informação assim, bastante interessante, 17, quase 20%, é muita coisa falando de Estado e de um setor aqui em Mato Grosso. Exatamente. Esse é um número legal da gente citar nas falas, né? Quando a gente for falar do setor, é legal da gente trazer essa informação, né? Quase aí 18% do que foi movimentado pelas cooperativas, né? Representa isso no PIB. Então, além disso, acho que é importante colocar aqui, né, Samila, que esse fator, né, esse recurso, né, esses 35,30 bilhões, eles acabam gerando vários outros recursos, né? Então, aqui a gente está meio que pensando diretamente, né? Mas isso gera investimento, isso gera renda, emprego, enfim. Então, acaba que tem um efeito multiplicador que a gente nem levou em conta aqui. Bom, então, pensando na participação das cooperativas, agora a gente vai entrar, né, um pouco mais nos resultados mesmo de utilização de créditos, né, representatividade dessas cooperativas. Para essas análises, a gente utilizou os dados do Banco Central, né, da matriz de crédito. Então, primeiro, né, vamos começar pela participação das cooperativas na utilização dos recursos de crédito. Então, aqui no lado esquerdo, vocês podem ver a participação, né, na utilização de recursos do crédito rural. Então, na safra, que a gente está analisando por safra, né? Então, na safra 23-24, e aí a gente tem uma soma de julho a novembro, é importante colocar aqui, por isso que está bem menor ali, né? Então, da safra 22-23 para trás, a análise ela é feita o ano safra inteiro, né? Então, julho, junho. E para 23-24, a gente só tem até novembro, né? Então, no acumulado desse período, julho a novembro de 2023, as cooperativas representaram aí quase 17%, né, praticamente 17% dessa oferta, né, dessa movimentação de recursos do crédito rural aqui no país, aqui no estado, perdão.
E aqui pensando, né, na participação das cooperativas por modalidade, então, dentre os recursos que foram movimentados, né, disponibilizados pelas cooperativas de crédito aqui no estado de Mato Grosso, quase 80%, né, na safra 23-24 foi para custeio, 20% para investimento, e 1% comercialização, industrialização também é bem insignificante, digamos assim, perto dos outros, né? E aqui um movimento que a gente destaca é esse maior aumento pelo menos até agora, utilização dos recursos para o custeio. É claro que essa análise pode estar um pouco viesada pelo período que nós estamos analisando, né, de julho a novembro. O produtor, nesse período, ele está focado, de fato, em adquirir insumos e recursos ali para custear a safra dele, né, e pode ser que lá no fim da safra, essa participação acabe diminuindo um pouco. Mas é um movimento que a gente viu, inclusive amanhã, depois de amanhã nós vamos divulgar, né, o relatório do Funding, que eu convido até vocês, acho que é interessante esse material, principalmente para as cooperativas de crédito, né? Então, na quinta-feira nós vamos divulgar o Funding, que é da safra de soja, que é onde a gente mostra a utilização de recursos, como que o produtor financiou a safra dele. E a gente já viu um movimento, né, nessa safra, trazendo aqui uns dados preliminares para vocês, né? Que a gente provavelmente vai ter um aumento de recurso de banco, né? Financiamento do produtor por banco e diminuição desse recurso próprio. Então, é esse movimento que a gente vê aqui também. Acaba, né, que na safra 23-24 a gente viu uma maior quantidade de recursos indo para o custeio, por esse período que o produtor está passando, né? Menor capitalização, enfim, então uma maior necessidade de investimento. E aqui a gente traz por programa, né, a maior parte dos financiamentos não tem um programa definido, né, então 72,6%, mas no próximo slide eu trago para vocês essa análise já aqui na direita por programa, para ficar um pouco mais fácil da gente identificar, né, quais são os principais programas utilizados que disponibilizam recursos, né, das cooperativas aí para os produtores. Então, a maior parte deles foi o Pronamp, né, 12,3%, e seguido pelo Pronaf ali com 8,8%. A gente fez um estudo, inclusive, no início desse ano, né, para a OCB, fazendo essa análise, e de fato, a gente já tinha constatado, né, na safra 22-23, como vocês podem ver aqui, essa maior participação mesmo desses dois programas, né, para disponibilização de crédito. Então, a gente vê essa maior atenção aos médios e pequenos produtores, né? Então, a gente sabe que o Pronamp, ele leva no nome, né, a questão dos médios produtores, mas acaba que aqui no estado de Mato Grosso ele atende basicamente os menores, né? Então, por essa estrutura que a gente tem mesmo aqui no estado, né? Grandes propriedades, enfim, e acaba que por questão de receita e tudo mais, entra nessa classificação de Pronamp. Bom, evolução, então, da utilização desses principais programas, né? Primeiro aqui, começando pelo Pronamp. Então, a maior parte, né? A participação das cooperativas, né, nessa utilização em Mato Grosso foi de 48,5% na safra 23-24. Lembrando, né? Todas essas análises que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, da safra 23-24, é referente àquele período que eu citei, tá? Julho a novembro. Então, até agora, né, na safra 23-24, 48,5% dos recursos do Pronamp foram movimentados pelas cooperativas no estado de Mato Grosso. Então, basicamente metade, né? No ano passado, a gente teve mais da metade, 66%. Já chegou a ser 81%, né, lá na safra 15-16, mas agora a gente está com 48%, não deixa de ser uma participação expressiva, né? E aqui na direita a gente traz, né, a maior parte desses recursos são destinados ao custeio, assim como o total, né, que eu mostrei para vocês, 65% e 35% voltados aí a investimentos. E agora a gente traz a mesma análise para o Pronaf, né, então 58,4%, aqui a participação está menor do que nos anos anteriores, né, na safra 23-24, das cooperativas sobre o total. E quando a gente analisa na direita, a maior parte também vai para o custeio, mas a gente tem uma parcela um pouco maior dos recursos indo, né, do Pronaf, disponibilizados pelas cooperativas, indo aí para os investimentos. Opa! E aqui também um outro importante meio, né, de oferta de crédito, que é o FCO, né, pelas cooperativas. Então, quando a gente analisa a participação na safra
34, né, 32,5% foi disponibilizado pelas cooperativas. No ano passado, né, na safra passada, foi 20,04%, né? E aqui a gente tem na direita, né, a utilização, quanto foi para agricultura, quanto foi para pecuária. Então, a maior parte, né, nas últimas 3 safras, 4 safras, né, basicamente, na verdade, todas as safras foi para a pecuária, para o setor pecuário, né? Então, a gente tem principalmente um destaque ali na 21, 22, né? Um salto significativo quando a gente compara pecuária e agricultura. Então, a gente tem uma grande quantidade de recursos do FCO aqui no estado, né, disponibilizado pelas cooperativas, indo aí para o setor pecuário. Na safra 23, 24, a gente tem visto também o mesmo movimento. Bom, pensando agora, a gente traz uma análise por município, né, só para a gente destacar. Vamos começar primeiro falando pelas culturas e depois eu trago para vocês as análises aqui de utilização de crédito por município. Pensando, então, em todos os recursos utilizados, né, para custeio entre as safras, a gente tem a maior parte sendo utilizada pela soja, né, aqui no estado de Mato Grosso, historicamente, seguido da utilização de recursos para a bovinocultura, né? Então, todas as outras safras a gente vê esse movimento da soja seguido pela bovinocultura e depois pela cultura do milho, né? Nessa safra em específico, a gente vê a soja vindo com a maior utilização de recursos, seguido pelo milho e depois a pecuária. E é claro, aqui a gente pode fazer uma análise até mesmo de movimento, do que a gente está vivendo, né, uma contextualização do que a gente tem vivido agora na safra 23-24, que é uma rentabilidade do milho negativa. O produtor veio de uma safra, né, da 22-23, os produtores que não comercializaram os grãos no início da safra, deixaram para vender isso mais no final, pegaram preços muito abaixo do que estava no ano passado, né? Então, compraram um insumo quando eles estavam mais altos e venderam o produto quando ele estava mais barato. Então, isso deu uma afetada na rentabilidade do produtor da safra 22-23, o que acaba refletindo, né, no financiamento da safra 23-24. Então, historicamente, quando a gente tem uma safra ruim, a próxima o produtor tende a captar mais recurso para financiamento. Lembrando, né, a safra 22-23 ela foi ruim pensando do ponto de vista de rentabilidade, né? Pensando do ponto de vista produtivo, ela foi muito boa, tanto é que a gente teve uma oferta muito grande que acabou pesando nesses preços, né? E agora na safra 23-24, o cenário ele está mais complicado ainda, né? A gente vê uma rentabilidade ainda menor que a 22-23 e também um problema de safra, né? A gente ainda não consegue mensurar exatamente qual vai ser a quebra de safra de soja, e de milho aqui no estado de Mato Grosso, mas com certeza ela vai ser menor. Para vocês terem uma ideia, né, para o milho a gente já está estimando uma redução na oferta de quase 10 milhões de toneladas, né, então mais de 9 milhões. Então isso de fato vai influenciar também na receita, né, na rentabilidade que o produtor vai ter no ano que vem, e pode ser que no ano que vem a gente veja um aumento também, né, pensando aí na safra de crédito, né, 24, 25, desses produtores indo procurar crédito. Então aí a gente já fica o recado para vocês, né, para organizar como que isso pode vir aí a acontecer no ano que vem, pensando em oferta de recursos, né, e também programas para os produtores. Bom, aqui agora a gente traz os dados, a mesma análise, né? Só que por investimento. Então, a maior parte dos investimentos aqui nessa safra, né, na 23-24, tem sido demandados para o setor de bovinos. Depois a gente tem correção do solo também, né, demandando a grande parte dos recursos. Máquinas e implementos, né? Historicamente a gente tem os produtores aqui no estado de Mato Grosso, eles procuram sempre estar renovando o parque de máquinas deles, né? Isso era um cenário diferente quando a gente analisa 6 anos atrás, né? Mas agora o produtor ele tem se preocupado muito com isso, principalmente em comprar máquinas, né, cada vez mais tecnologia, né? Então máquinas que já vão mensurando ali a produtividade daquela planta, conseguem identificar aonde tem praga para jogar o defensivo ali apenas naquela planta. Então, de fato, o produtor tem investido em maquinário aqui no estado, e a gente vê a quantidade, a utilização, né, cada vez maior do Moder Frota, por exemplo, importante programa aqui no estado. Aquisição de colheitadeiras também, né, então a gente teve uma participação muito grande quando a gente vai comparar, né, na safra 22-23 com os anos anteriores desses dois setores, né, máquinas e colheitadeiras,
E aqui, é claro, é importante a gente citar que esses dois tipos de produtos, né, as máquinas, as colheitadeiras, enfim, máquinas em geral, né, utilizadas para agricultura e para pecuária, eles subiram muito nos últimos anos, né, então é normal também que a gente tenha tido esse aumento de disponibilização de recursos para esse setor, uma vez que elas estão também, né, mais caras. Então, fazendo a análise, essa, né, maior quantidade de recursos indo para os bovinos nessa safra, seguido para correção de solo e aquisição de máquinas de um modo geral. E aqui Vanessa, sim. e ali você fala, na verdade, né, em recursos gerais, né, sem ser alguma linha de financiamento específica. Exatamente. É que aqui, Samila, eu trouxe essa análise por custeio, primeiro, né? Então, separamos por cultura. E aqui nós trouxemos para investimentos. Então, investimentos de um modo geral, todos os recursos utilizados para investimento, né, disponibilizados pelas cooperativas, essa foi a distribuição dos setores que foram contemplados. Bom, e agora sim a gente traz a análise por município, né? Então acho que não deve ser surpresa para vocês também. O maior município que utilizou recurso para o custeio da soja na safra 23/24 foi o município de Sorriso. Então, até agora, né, já os produtores lá já utilizaram 258 milhões, seguido pelo município de Nova Mutum, aqui está em branco, né, mas é 181 milhões de reais. Depois, Novo Biratã, 143 milhões, Lucas do Rio Verde e Primavera do Oeste. Então, a gente tem basicamente, né, dos 5 maiores municípios que utilizaram recurso para o custeio de soja no estado de Mato Grosso, 4 deles estão no eixo da BR-163, né? Então, Sorriso, Mutum, Novo Biratã e Lucas, eles estão ali no eixo da 163, de fato, onde a gente tem uma grande produção também, né? Um importante corredor produtivo de soja e milho no estado de Mato Grosso. Daqui a gente traz a mesma análise para o custeio de bovinos, né, da bovinocultura, e aí muda um pouco o cenário, né? A gente tem a maior concentração nos municípios da região oeste, que é a região que tem o maior rebanho bovino do estado, né? Então, a gente tem aqui a maior utilização na safra 23/24 do município de Cáceres, depois a gente tem o município de Juara, que aí já fica, né, mais ao norte do estado, depois Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Então, Tangará, Pontes Lacerda, Vila Bela e Cáceres são basicamente também na mesma região, né? Na safra passada, a gente teve o município de Juara utilizando a maior quantidade de recursos, depois Pontes Lacerda, Vila Bela, Tangará e aí Cáceres. Então, a gente já vê aqui, né? A gente está somando de julho a novembro, lembrando. O município de Cáceres, né, ele já utilizou basicamente aí, mais que o dobro do que a safra passada. Então, algo aconteceu ali no município, né? Não sei se é a entrada de um grande produtor, aí a gente teria que fazer uma análise mais específica, mas a gente vê um salto, né, na utilização de recursos nesse município. E aqui também a gente traz a mesma análise para o milho, né? E aí os maiores utilização, né, foram em Sorriso, depois o município de Nova Mutum, depois o município de Novo Biratã, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Então, aqui, basicamente, né, os mesmos municípios que a gente viu lá para a soja, né? Isso é meio que um movimento natural, né? Então, o produtor que faz soja, ele faz milho aqui no estado. Basicamente, as culturas andam juntas, né? Aqui no estado de Mato Grosso. Bom, e aí a gente fez uma análise legal aqui para vocês, que é a área da cultura por região do IMEA, né? Aqui no IMEA nós utilizamos uma divisão de 7 macro-regiões no estado, e a utilização de recursos para o custeio, né? Para a gente ver se bate, se fazia sentido, né? Por exemplo, onde tem a maior área, de fato está sendo onde está utilizando mais custeio, por mais óbvio que pareça, é legal a gente fazer esse cheque, né? Para falar com mais propriedade. Então, no caso, né, quando a gente analisa, a gente teve a área aqui de soja, né, da safra 21/22, a gente teve 12,12 milhões de hectares e a utilização do total, perdão, foi de 8 bilhões 281. E aí entre as regiões, elas caminham bem parecidas, né? Então, aonde a gente tem a maior área? Na região Médio-Norte, que é aquela, né, dos 5 maiores municípios que utilizam custeio, que eu mostrei para vocês, é também a região
que mais utilizou recurso, né, na safra 22-23. E depois a gente vem na mesma ordem, né? Então a gente tem depois a região sudeste, que tem a segunda maior área, e é a que mais usa, né, segunda que mais usa recursos para o custeio, e depois a gente vem com a região nordeste, depois a gente vem com a região noroeste, oeste, noroeste, norte, e por fim, a região centro-sul. E aqui, na direita, a gente traz a mesma análise para a safra 23-24. Então, aqui a gente vê basicamente o mesmo movimento, exceto, né, pelo menos por enquanto, a gente vê uma diferença entre as regiões, entre a participação das regiões, né? Então, enquanto a gente tem aqui na ordem, né, o Médio Norte, Sudeste e Nordeste, nos três, né, utilizando a maior quantidade de recursos, a gente tem a divisão de utilização de recursos diferente, né? Então, a gente tem a região Nordeste demandando mais recursos, né, pelo menos até agora. Depois nós temos a região Sudeste e depois o Médio Norte. Então, o cenário, né, é um pouco diferente do que a gente viu na safra passada. Os produtores da região Nordeste, apesar deles terem uma área menor, né, em total, do que a região Médio Norte e também o Sudeste, eles estão utilizando mais recursos, né? E aí, aqui cabem várias interpretações, né? Enfim, então a gente tem uma questão que na região Nordeste costuma atrasar a semeadura, costuma sofrer com o clima, então pode ser que esses produtores, analisando, né, esse possível El Niño, tentaram adiantar um movimento, pode ser o reflexo da safra 22-23, então cabe aqui, né, várias interpretações, a gente teria que olhar de uma maneira mais fina, né, esses dados. Vanessa, uma dúvida. Isso seria um sinal também para demonstrar que talvez os produtores dessa região estariam menos capitalizados, utilizando ali menos os recursos próprios, né? Tendo alguma dificuldade de comercialização, com preço, algo nesse sentido? Exatamente, Samla. Pode ser algo nesse sentido também. Como eu disse, cabem várias interpretações. A gente poderia ter dado uma olhada, por exemplo, aqui, como que está a comercialização da região Nordeste. Porque na safra 23-24, a gente teve essa comercialização, ela está muito truncada. O produtor, ele ainda não está confortável para fechar novos negócios, enquanto ele não sabe como vai ser, de fato, né, a safra dele. Então, a questão do clima está muito incerto. Naquela região, costuma historicamente chover mais tarde, né? Os produtores ali estão sofrendo muito naquela região, né? 2 semanas atrás, o nosso analista da soja, ele fez um crop tour naquela região com o pessoal da ProSoja e ele relatou para a gente que tem áreas lá imensas que vão precisar ser ressemeadas, né? Então, a gente está tendo esse problema de replantio. Enfim, cabem várias interpretações e uma delas pode ser, sim, esse atraso na comercialização. O produtor segurou um pouco mais e aí, né, para garantir o produto dele, ele acabou financiando. É importante explicar, acredito que a maioria aqui já saiba, né, mas uma ferramenta que o produtor utiliza muito é o barter. Né? Então, quando ele faz o barter, ele faz a troca do produto dele pelo insumo, ele já trava, né, a venda dele para o futuro. Então, a gente viu os produtores receosos até mesmo de fazer esse barter, porque eles não sabem quanto eles vão colher. É claro, existem os produtores que, por estratégia, travam pelo menos o custo de produção, fazem essa operação de barter, mas outros, né, por conta dessa insegurança, não fizeram isso e podem ter, sim, ido buscar recursos com os bancos. Então, isso é uma interpretação também, Samuel, que eu acredito que a gente possa fazer. E até um ponto de atenção, até mesmo para as cooperativas da região, né, de ficar ali atentas até o nível de risco também desses produtores, né? Então, isso é um sinal, se esses produtores dessa região estão captando mais recursos, né, de crédito, de também ficar atentos ali, né, nessa questão. Exatamente. Bom, e aí quando a gente traz a mesma análise para o milho, o movimento ele é bem parecido com o da soja, né? Onde a gente tem a maior área, a gente tem basicamente a maior utilização de recursos, né? Na safra 22-23. E aqui na 23-24, diferente da soja, a gente tem, né, a maior participação da região Médio-Norte, pensando em área, e também temos a maior participação na utilização de custeio, né? Então, pelo menos para a cultura do milho, a gente não viu esse movimento ali na região nordeste do estado, né? Mas aqui é importante, o que a gente pode destacar, né, digamos assim,
é essa quantidade de recursos já solicitados para os produtores, né, para a safra de milho, antes da safra passada. A gente ainda, existe uma janela, mesmo que mínima ainda, né, para esses produtores fazerem financiamentos nesse sentido. E aí a mesma análise aqui para o algodão, né, então a gente, por exemplo, a gente registrou aqui, nós temos áreas, né, na região Centro-Sul e no Médio Norte, e não registramos, né, a utilização de recursos nessas duas regiões. E aí aqui, eu confesso que de fato, né, eu não consegui identificar o porquê que a gente não teve movimentações aqui para essa cultura, né, nessas duas regiões. Bom, mas a distribuição, né, dentre as demais, a gente vê a maior utilização na região sudeste para custeio, mas a maior área é na região oeste, né? De fato, a gente tem já a região oeste muito mais consolidada para essa produção de algodão aqui no estado, grandes áreas ali na região de Sapezal, Campo Novo do Parecis, Campos de Julho, mas a utilização pensando na utilização de recursos, a gente vê uma maior utilização na região sudeste. Região sudeste, a gente tem grandes produções de algodão ali em Primavera, Campo Verde, enfim, aquela região ali. E pensando na safra 23-24, né, a movimentação ela é a mesma, né, maior utilização de recursos ali pelos produtores da região sudeste, seguido pela região oeste e depois a região noroeste do estado, né, que a gente tem um grande produtor, pensando na região noroeste, ali no município de Brasnorte. Então, ali, né, pertinho de Campo Novo, enfim, a gente tem uma grande produção ali. E aqui a gente trouxe uma análise nossa para vocês, né? Eu pedi para a Patrícia montar essa tabela para a gente, para até mesmo mostrar para vocês. Talvez, às vezes, a gente não trabalha com isso todos os dias, mas não tenha, de fato, a real noção, digamos assim, ou percepção de quanto seria necessário para financiar o setor, para a gente produzir, né, a quantidade de hectares, né, plantar a quantidade de hectares que a gente semeia aqui no estado de Mato Grosso. Então, a conta aqui é basicamente o custeio dessas culturas que o IMEA levanta, né? O IMEA faz o acompanhamento dos custos de produção aqui do estado, para essas 3 culturas e também para outras culturas, vezes a área de cada uma delas, né? Então, da soja, do milho e do algodão. Então, o custeio de cada uma vezes a área dela. E aí a gente tem, né, o total necessário para semear, para cultivar, né, com aplicação, enfim, com várias outras coisas, para produzir essas 3 culturas no estado. Então, na safra 22-23, seriam necessários, né, e aqui é importante colocar, o custo aqui, né, pessoal, ele é um custo médio para o estado de Mato Grosso, né, não representa todos os estados, mas ele é uma boa ferramenta para a gente medir isso. Então, na safra 22-23, seriam necessários quase 100 bilhões de reais para custear todas essas 3 culturas, né? Pensando apenas, né, em soja, milho e algodão, que já representa aí basicamente 80% de toda a produção agropecuária aqui do estado. E na safra 23-24, a gente teve uma redução aqui da quantidade de recurso por conta de um custo de produção que a gente está estimando um pouco menor. Tá? Então, na safra 23-24, a gente viu, de fato, uma redução leve do custo de produção das culturas. Então, por conta disso, a gente vê também essa diminuição na utilização, né, na necessidade, perdão. Então, ainda assim, um valor, né, muito expressivo, 87 bilhões de reais. Bom, aqui a gente traz um dado importante para vocês. Eu acho que a gente precisa ter ideia de para onde o estado está indo, né? Porque, de fato, pensando em estado de Mato Grosso, o principal motor da economia é a agropecuária. E as perspectivas para os próximos anos, elas são muito boas, né? Então, é um setor que vem crescendo ano a ano, exceto quando a gente tem alguns problemas de clima, como a gente vai estar tendo, né, esse ano. Mas é um setor que historicamente tem crescido. E para os próximos anos a gente vê também margem para crescer ainda mais, né? Sustentado tanto pelo consumo interno, pensando na produção de biodiesel para soja, pensando na produção de etanol de milho aqui para o milho, quanto também por uma demanda externa e um aumento da população mundial, né? Então, pensando lá na safra 31-32, esse dado, ele é um dado do material do Outlook 2032 que o IMEA realiza. Ele atualiza, né? Nós atualizamos esse material a cada 2 anos,
Então, os dados que eu vou trazer para vocês, eles foram feitos no ano passado, né, projeção para os próximos 10 anos, então até a safra 21-22. E aí, no ano que vem, a gente já vai ter aqui a atualização, né, Perdão, pessoal, deixa eu só ajustar aqui, que eu acho que a minha bateria, meu carregador, ele saiu aqui da tomada. Bom, vamos lá. A gente vai ter essa projeção, né, para 2033, 34, né, no ano que vem. Bom, quando a gente analisa a safra 31, 32, então, pensando na soja, o IMEA estima, né, que vai ter um aumento de produção de 45,28%, né? Lá na safra 31, 32, a gente deve produzir 63,61 milhões de toneladas, né? Então, demonstra ainda o espaço que a cultura tem para crescer. Em área, a gente vai crescer cerca de 35%, e aqui é importante a gente colocar que esse incremento na área que a gente está estimando aqui, de quase 4 milhões de hectares, ele vai ser feito sobre a área de pastagem, né? Então, o Estado, ele não vai, não precisa ter, né, na palavra que o pessoal gosta de usar, não vai ter um desmatamento. O produtor vai converter áreas de pastagem em áreas de agricultura. E aí a gente traz a mesma análise para o milho, e aí para o milho esse crescimento ele é ainda maior, né? A gente estima um incremento de quase 80% na produção, quando a gente analisa a safra 31, 32, a gente compara com a 23, 24, então cerca de 80,75 milhões de toneladas, né? É muito milho, e a gente tem a perspectiva de que tanto a demanda interna das indústrias de etanol de milho, né? Quanto à abertura de novos mercados, como a gente teve com a China esse ano, que tem demandado muito milho, vai proporcionar que a gente tenha a sustentação dessa demanda para o cereal nos próximos 10 anos, né? E a área, aqui a gente tem um milho segunda safra, né? Então esses 11 milhões vão ser feitos sobre aqueles 16 milhões que eu mostrei para vocês da soja, né? Então o estado, o produtor aqui no estado de Mato Grosso, ele ainda né, muito sustentável. A gente consegue utilizar o nosso solo 2 vezes, em algumas regiões até mesmo 3 vezes. Bom, e a mesma análise aqui para o algodão, né? Então, lá na safra 31, 32, o IMEA estima, né, que a produção alcance 3,87 milhões de toneladas de pluma de algodão, um incremento de 60... Opa! Vocês probleminha na sua câmera. Sim, a gente te ouve, só não consegue te ver. Espera aí, um momento, pessoal. Aconteceu um acidente. Um pequeno acidente. Peço desculpas para vocês. Espera aí, um minuto. Acontece. Vou ter que trocar minha câmera aqui, mas espera aí. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. Gente, o que vocês estão achando? Ai, estou sentindo todo mundo muito quietinho. Todo mundo entendendo tudo. Fiquem à vontade para perguntar. São muitos números, né? Mas a ideia é que a gente se prepare para a próxima safra, né? Entenda como está o cenário também do agro, que impacta tanto no nosso negócio. Então, fiquem bastante à vontade para contribuírem ou tirar dúvidas. E a Vanessa caiu. Aí, voltou. Gente, vou ter que voltar. Peço desculpas para vocês. Estava tentando usar um método aqui para melhorar um pouco a qualidade da minha câmera, mas eu vou ter que usar aqui a do notebook mesmo, tá? O importante não, mas é dá para te ver bem. Importante a gente não parar. Vamos lá. Eu acredito, eu não sei se parou o compartilhamento da minha tela. Parou? Parou. Tá. Vamos lá. Daí. Bom, vocês estão vendo aí novamente, né? Sim, só não está no modo apresentação. Agora tá. Agora tá? Sim. Deixa eu só ver um... Aí. Bom, então como eu estava falando para vocês, pessoal, aqui no estado de Mato Grosso a gente estima um aumento, né, de 66% na produção do algodão, então alcançando os 3,87 milhões de toneladas de pluma. Na safra 31-32, a gente estima uma área de 198 milhões de hectares
E essa área, né, aqui no algodão, a maior parte desse algodão, ele é produzido em segunda safra também, tá? Então, ele acaba dividindo o espaço com milho, mas, como eu mostrei para vocês, a gente vai ter uma área de 16 milhões de hectares de soja, uma de 11 milhões de hectares de milho e mais esses 2 milhões de hectares de algodão. Então, vai caber todo mundo, digamos assim, né, sobre essa área de soja aqui no estado. E, por fim, a gente traz aqui a análise do rebanho, né, de bovinos. Então, na safra aqui, aí aqui a gente pode interpretar o ano, tá, pessoal? O ano de 2032, a gente vai ter, né, uma quantidade de rebanho, o IMEA estima, de 30,67 milhões de cabeças, né? E aqui é importante a gente colocar que dentro do nosso modelo, né, quando a gente vai projetar essas informações, a gente acaba pegando o movimento do ciclo pecuário, né? Então, a gente tem momentos em que esse rebanho, ele vai ser, o rebanho não, é até no caso o abate, essa análise vale mais para baixo, né? A gente vai ter momentos em que o abate, ele vai ser um pouco menor, momentos que ele vai ser um pouco maior, seguindo esse ritmo, né? Mas no longo prazo, quando a gente analisa os dados, a gente estima um aumento, né? Tanto em rebanho quanto em abate de bovinos aqui no estado de Mato Grosso. E, bom, por fim, a gente traz aqui algumas considerações finais, né, algumas análises, só para a gente fechar, de fato, tudo que eu trouxe aqui para vocês, né, nessa apresentação. Então, como eu citei lá no início, né, as cooperativas, elas estão localizadas em 133 municípios dos 141, né, então a gente tem uma cobertura de mais de 90% aqui no estado. Em 2022, quando a gente analisa, né, todas as pessoas envolvidas no setor, quando a gente pega, né, os empregos e os cooperados, a gente tem cerca de 31% da população de Mato Grosso. Pensando na safra 23/24, de julho a novembro, né, as cooperativas, elas foram responsáveis por disponibilizar quase 17%, né, dos recursos totais do crédito rural, sendo que basicamente 80% foi destinado ao custeio. E aqui na safra 23/24 também, né, os recursos livres, eles foram responsáveis por 72%, foram destinados aí, né, pelas cooperativas, de todos os recursos, 72% eram recursos livres. A gente tem como maior, né, principais programas, o Pronamp, o Pronaf, o Moder Frota, como eu citei para vocês, e a gente tem, né, uma utilização pelas cooperativas, uma disponibilidade de crédito de 58,4% do Pronaf, foi o que as cooperativas representaram, né, na safra 23/24, e 48,5% para o Pronamp. E, por fim, 32,5% aí para o FCO. Então, bom, Samila, o que a gente tinha para mostrar hoje para vocês, né, fazendo uma breve contextualização, passando pela importância socioeconômica, né, trazendo aqueles dados de empregos. Aqui a gente nem trouxe as informações de renda, né, mas mostrando ali a movimentação financeira, né, aqueles quase 18% da movimentação das cooperativas, né, isso representa do PIB quase 18%, dados de VBP também dos municípios, enfim, aquela quantidade de recursos necessário para custear as safras. Eu acho que deu para a gente dar esse panorama para vocês, tanto da importância dessas cooperativas, né, das cooperativas de crédito aqui para o estado, quanto também da importância socioeconômica, né, o que essas cooperativas representam, tanto no setor produtivo, né, pensando em disponibilização de recursos para os produtores, quanto também de geração de emprego, renda, movimentação financeira, que acaba contribuindo e refletindo, né, em outros setores da economia também. Obrigada, Vanessa. São muitos números, né? A OCB, ela vem fazendo um trabalho há alguns anos já de ter cada vez mais forte esse posicionamento dos ramos cooperativistas, né? Para que a sociedade como um todo conheça os números, saiba a força do cooperativismo, seja no crédito, no agro, né? Então, essa iniciativa é bacana para que nós mesmos sabemos a nossa força, né? A gente saiba o quanto a gente é representativo, o quanto a gente gera de renda, de emprego no nosso estado, o quanto a gente movimenta a economia. E agora, pessoal, eu vou abrir para dúvidas, né? Se alguém quiser fazer contribuições ou tirar alguma dúvida que ficou da apresentação, a gente abre agora esse espaço final para essa troca. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição a fazer? Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui, então, enquanto o pessoal vai pensando aí. Vanessa, você falou lá no primeiro slide, né, da participação das cooperativas no Mato Grosso, né? A gente chega ali a 96% de abrangência no Mato Grosso, né?
a gente teria alguma informação de qual que seria o número de abrangência municipal dos bancos concorrentes? Se eles conseguem ter esse nível de abrangência ou é muito menor? Porque, pelo que eu acredito, as cooperativas hoje, né, elas são a que tem mais representatividade nos municípios. A gente teria alguma informação nesse sentido dos demais bancos? Sim, Sam, a gente tem sim. Eu acho que é legal até citar também, aproveitando o gancho, como eu falei dessa importância socioeconômica, não só para a questão de geração de emprego e renda, mas também essa questão, né? As cooperativas, assim, o pessoal até brinca, né? Mas aonde você vai aqui no interior do estado tem uma cooperativa, né? Acho que a gente pode falar hoje, né? Tem uma igreja, um bar e uma cooperativa, né? Basicamente em todos os municípios a gente tem. Então, acaba que tem também esse papel de as pessoas que moram nesses municípios menores terem acesso a esses bancos, né? Acesso a um financiamento, acesso a conseguir sacar dinheiro, não ter que andar, não ter que ir em outro município. Então, acho que é legal a gente citar também essa questão, né? Às vezes, eles investem em municípios que são muito pequenos por esse papel até social mesmo, né? Que existe no cooperativismo. E a gente tem sim esse dado e mostra bem essa diferença, né? Então, quando a gente pega os outros bancos, né, que não as cooperativas, a gente tem essas outras instituições financeiras em 94 municípios. Então, dá uma abrangência de só 66%. Então, quando a gente compara com as cooperativas que tem nos 133 municípios, né, a gente mostra e ressalta mais ainda isso que a gente colocou aqui, né, dessa importância também de proporcionar para que essas pessoas tenham acesso, né, a uma instituição financeira, a um financiamento, a uma transferência bancária, enfim, vários outros serviços que são oferecidos, né, pelas cooperativas. Legal. Então, mostra o quanto a gente está na frente, vamos dizer assim, né? 96% para um percentual de 66% é uma diferença bem significativa. E em quantos municípios, assim, você saberia me dizer que existem só de cooperativas? A gente teria também essa informação? Sim, teríamos sim. No caso, como eu citei, né, a gente tem 133 municípios que têm cooperativas de crédito e apenas 94 que têm, que as outras instituições financeiras estão instaladas, né? E quando a gente vê apenas os que têm cooperativa, né, não tem nenhum outro tipo de banco, porque, é claro, dentro desses 94 que eu citei que tem outras instituições, né, vão ter também municípios que têm cooperativas. Mas os que têm exclusivamente cooperativas são 43 municípios, né? Então, em 43 municípios, a população aqui do estado, ela tem acesso, né, apenas a esta instituição financeira, né, que é uma cooperativa de crédito. Então, mais uma vez, reforça esse discurso, né, da importância social também que as cooperativas de crédito, né, as cooperativas de um modo geral do estado de Mato Grosso têm, né? Esse é um outro nome para ficar na cabeça também, né? Esse da É, movimentação financeira é bom a gente sempre ter no discurso. aquele também de população atingida, né? 31% da população estão inseridos nesse meio, né? Seja através de ter uma conta ali, né? Ser um cooperado, seja trabalhando com as cooperativas, né? Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim, né? Até às 10. Se alguém tiver mais alguma contribuição, alguma dúvida para tirar, temos mais um minutinho. Bom, vamos tirar uma foto, então, acho que só para a gente depois, porque senão o pessoal do marketing me cobra. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto para finalizar essa live, e a gente também postar nas nossas redes, marcar as cooperativas, marcar vocês. A gente tira uma fotinha aqui para finalizar. E aí, lembrando também que a gente vai encaminhar, né, esse material para vocês por e-mail, a apresentação com os dados, né, e a gravação também da reunião. E aí a equipe nossa fica à disposição. A gente tem aqui a Claudete hoje, que é a nossa analista técnica do Ramo Crédito, que está aqui para atender vocês. A gente fica à disposição para tirar dúvidas, né, e também atender as demandas das cooperativas de crédito. Bom, vou contar até 3 aqui, viu? A gente tira uma foto. 1, 2, 3, já. Prontinho. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Vanessa, mais uma vez aí pela parceria com o IMEA, né, de longa data, que a gente tem já entre a OCB e o IMEA.
Feliz Natal e Ano Novo para vocês, né? A gente está com o pé já em 2024, que 2024 seja de muita prosperidade aí para o nosso setor, para a OCB, para o IMEA, né? E agradeço a participação de vocês aqui na live. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigado, pessoal, e estamos sempre à disposição, Sâmila. Feliz Natal e feliz Ano Novo a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.